Diz o Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 19: se fores humilde e obediente, você comerá o melhor dessa terra. Mas, se fores rebelde e desobediente, será morto na guerra. Assim diz o Senhor. Muito forte, meu amigo, minha amiga. O Senhor deixa claro aqui que Ele se agrada de pessoas que obedecem. Em toda a passagem bíblica, Deus fala muito sobre a desobediência. E geralmente a desobediência, ela traz sequências de problemas, sequelas de problemas, ela traz destruição, traz sofrimento, dor, miséria. Deus fala que se a pessoa é obediente, ela come o melhor da terra. E Ele fala da terra, está aqui. Mas se ele for rebelde, não. Então, quando uma pessoa está em uma vida de sofrimento e ela vê que esse sofrimento está tirando a paz, está levando ela até mesmo a desistir da caminhada da fé, então ela tem que rever as suas condutas no altar. Ver se ela está sendo obediente com todo o propósito que Deus pediu a ela. Ou não. Ela tem que ver. Por quê? Porque se chegou ao ponto da pessoa estar sofrendo, é porque essa ação já é maligna. Porque Deus, a caminhada com Deus faz a gente ter lutas, faz a gente ter batalhas, mas não vem sofrimento, não vem angústia, não vem depressão, não vem ansiedade, não vem desejo de abandonar tudo. Não, não, não. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o desejo de continuar na fé, de buscar Deus, de fazer a vontade de Deus. Ela não pensa em desistir. A pessoa que tem o Senhor Jesus, ela não pensa em parar, desistir, abandonar tudo. Pelo contrário, quando ela passa por luta, ela tem confiança de que Deus vai responder ela. Por quê? Porque ela tem certeza que ela está fazendo o que é certo, cumprindo com as suas obrigações como cristão, honrando o altar de Deus, fugindo da aparência do mal, largando o pecado, não sentando na roda dos escarnecedores, nem dos zombadores, não comendo dos manjares. Então, Deus, Ele honra essas pessoas. E a pessoa que está na fé, ela sabe disso. Mas ela também entende que se há algo errado, se tem algum problema, ela tem que acertar. Por isso que Deus nos dá a oportunidade da gente acertar. Onde Ele diz, aonde há vida, há esperança. Então, essa vida, ela é dada para nós, para que nós venhamos acertar, fazer a coisa correta, obedecendo a palavra e fugindo da aparência do mal. Então, aqui Deus diz o seguinte, olha, se você for obediente e se você for fiel, você vai comer o melhor dessa terra. Se não, se você for desobediente, se você não for fiel, se você for rebelde, não honrar a Deus, na guerra você morre. Então Deus está falando que nós vivemos em guerra. Na verdade, a nossa vida é guerra todos os dias. Todos os dias. É guerra na injustiça, nas perseguições, nessa vida maldita, aonde só traz dor, sofrimento para as pessoas. Humilhação, injustiça. Então nós vivemos na guerra. Só que Ele diz que se nós obedecermos Ele, nós vamos vencer. Mas se não, vamos morrer na guerra. E isso é muito interessante, meu amigo, minha amiga. Se nós formos parar para analisar, morrer na guerra é morrer sem a salvação. Por quê? Porque a pessoa que não obedece a Deus e parte sem se arrepender, sem servir a Deus, ela parte sem a salvação. Ela parte sem a palavra de Deus no coração dela. E se ela não tem a palavra de Deus, ela não tem a salvação. Se ela não tem a salvação, então quando ela partir, ela não vai para o céu, mas sim para o inferno. Então você vê que nessa palavra, aonde Deus fala da pessoa ser próspera, Ele também fala sobre a salvação. Porque uma pessoa salva, além dela comer o melhor dessa terra, ela vai ter vida e vida com abundância, como disse o Senhor Jesus, vida e vida com abundância. Ela vai ter a salvação, que é
a coisa mais importante para o ser humano é a salvação, mas enquanto estiver aqui na terra, ela vai comer melhor, vai comer o melhor dessa terra, ela vai ter o melhor. Ela vai viver honrando seus compromissos, botando seus filhos no colégio, né? Tudo direitinho, ela vai ter o melhor. Por isso que nós temos que andar correto com Deus. Por isso que nós temos que fazer a vontade do Senhor, para que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Para que nós venhamos ser honrados em tudo que Ele fala. E também nós vivemos no momento onde Satanás, com os seus seguidores, batem muito contra o dízimo e a oferta, porque há uma promessa em cima de dízimo e oferta. Biblicamente, né, porque foi Deus que escreveu, ele deixa claro que um homem que é dizimista, uma mulher que é dizimista, fiel no altar de Deus, é ofertante, Deus disse que abre a janela dos céus. Mas entre esse dizimista e ofertante e abrir a janela do céu, tem aqui uma lacuna onde Deus fala: trazei à casa do tesouro, olha só, os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento em minha casa. E se você duvida, fazei prova de mim. Então, nós, olhando bem para essa palavra, a gente vê que primeiro é a pessoa que tem que tomar a atitude de ser fiel com Deus. E aí Deus então honra ela. Então primeira pessoa traz, primeira pessoa coloca no altar, primeira pessoa faz o sacrifício. Primeiro a pessoa honra a Deus e depois Deus honra ela. Não é o contrário, eu estou pedindo Deus para me abençoar para que eu venha honrar Ele. Eu estou pedindo Deus para me dar uma benção para eu abençoar a casa dele. Não, primeiro que ninguém abençoa a casa de Deus. Amém? Ninguém abençoa, porque Deus não precisa de bênção. Deus é a própria bênção. É Deus que abençoa. Então, quando a pessoa diz, eu quero abençoar a casa do Senhor, ela está fora do contexto bíblico. Porque a pessoa não abençoa a casa do Senhor. Sim ou não? Quem vai abençoar Deus? Se Ele é o próprio Deus. É Ele que abençoa. E Ele sim quer nos abençoar. Mas como é que Ele quer nos abençoar? Vendo o interesse de cada um de nós. É igual um trabalhador. Ele trabalha para receber o seu salário. Sim ou não? E por que Deus fez isso? Porque o homem, ele se torna mole, ele é ganancioso, é faccioso. Então o homem achou que poderia enganar Deus, poderia se aproveitar de Deus. Veio, né, no Antigo Testamento, a gente vê muito isso, Deus sempre se apresentando ao povo de Israel e abençoando o povo. Só que o povo não dava mínima, o povo não dava mínima pelo aquilo que Deus estava fazendo. Tanto é que o povo só vivia pecando contra Deus. Então Deus botou um limite. Deus botou um limite. Qual foi o limite? O limite é o seguinte, olha, se você agora quiser que eu venha me manifestar na sua vida, o que você vai fazer? Se você quiser que eu me manifeste na sua vida, você agora vai vir para o altar. Você vai sacrificar no altar e eu vou me apresentar a você. Então, olha só que coisa, hein? Olha só como é que é forte isso, meu amigo, minha amiga. Olha como é forte isso. Todas as vezes que Deus pediu o povo para sacrificar no altar, é porque Deus queria que o povo se aproximasse dele. Então, quando a pessoa vai para o altar oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, o seu dízimo, né? Oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta de amor a Deus, ele se aproxima do Senhor. Porque Deus diz, quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Então, quando a pessoa faz isso, ele se aproxima de Deus. Entende? Porque Deus passou a fazer isso? Porque o homem, ele queria muito fácil. Muito fácil. Quer ver uma coisa? No Antigo Testamento, as pessoas pecavam, matavam um animal, derramavam o sangue daquele animal, o pecado dela era perdoado. Olha o que eles faziam? Eles acabavam de sacrificar o animal, depois voltava a pecar. Simples, né? Muito simples. Porque depois mataria outro animal e depois ia lá de novo e sacrificaria. O que Deus fez? Enviou o Senhor Jesus. Falou assim, agora Ele que vai sacrificar. Todos que nele crêem, obedecerem e aceitar Ele como único Salvador, esses serão salvos. Então Deus passou a dar limite ao homem, tanto na sua vida terrena quanto na sua vida espiritual.
Na sua vida terrena, o homem tem que ser fiel a Deus no seu altar. Fugir da aparência do mal, fazer as coisas corretas, ser dizimista, ser ofertante. Tudo isso é um propósito de Deus. Na sua vida espiritual, ele quando foge da aparência do mal, não senta na roda dos escarnecedores, larga o pecado, ele é salvo. Então, para uma pessoa ter a prosperidade aqui na terra, para que ela venha alcançar essas promessas, que é Deus que fala, que nós comeremos o melhor dessa terra, teremos para dar e não pedir emprestado, que o propósito dele é que nós venhamos ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, que é Deus que fala isso. Nós precisamos de honrar o altar de Deus, de honrar com os nossos bens. É bíblico. Os filhos do capeta, eles inventam, mas pode ler que é exatamente isso que eu estou falando. Deus sempre pediu o povo para honrar ele. Deus chega para Moisés e disse: Moisés, manda esse povo trazer oferta para a construção do meu templo, da tenda, para reformar a tenda. O povo trouxe oferta. O povo trouxe oferta. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, o que aconteceu? Deus foi lá e jogou as 10 pragas. Mas a última, o povo de Israel tiveram que fazer. O que eles tiveram que fazer? Sacrificar um cordeiro no altar de Deus, para que a casa dele viesse a ser salva. Então você vê que Deus, terreno, na vida humana, ele pede para que o povo se disponibilize dos seus bens e honre ele com seus bens. É muito forte. É muito forte isso. Então aqui na terra, para a pessoa alcançar as bênçãos financeiras, ela tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que vir para o altar, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante. Isso é promessa, está aqui. Se você não crê, rasga a Bíblia e joga fora, tudo bem. Mas para alcançar as bênçãos, tem que ter a fidelidade. E ele deixa aqui em Isaías, no capítulo 19, né, no capítulo 1, no versículo 19, ele deixa muito claro o que ele diz: se você for humilde e obediente, você vai comer o melhor dessa terra. Se não for, você vai morrer na guerra. Palavra do Senhor, é só ler lá. Então, para ser salvo, eu tenho que aceitar o Senhor Jesus. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para ser salvo? Negar a você mesmo. É um sacrifício. Não sentar na roda dos escarnecedores, não comer dos manjares daqueles que estão ali sentados na roda dos escarnecedores, não viver em pecado, fugir do pecado, se arrepender dos seus erros. Esse é o caminho para a salvação. Muito bem. Bispo, eu quero ser só salvo. Beleza. Mas até para ser salvo, você também tem que ser cumpridor de outras ordens que Deus deixa. E uma delas é ser dizimista e ofertante. Forte, né, meu amigo, minha amiga? Entende o que o bispo está falando? Aí você diz assim: então, para eu ser salvo, eu tenho que ser dizimista e ofertante. Não. Para você ser salvo, você tem que cumprir várias regras. Uma, fugir da aparência do mal, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador, largar o pecado, se arrepender, tirar a mágoa do seu coração, tirar o ódio. Você tem que honrar a Deus no altar, ser dizimista, ser ofertante, tem que se batizar. E aí a gente vai falar um monte de coisa que você tem que fazer. Mas tudo que dá para você fazer. Nada é impossível. O impossível é alcançar a salvação sem Cristo. Sem o Senhor Jesus, ninguém alcança a salvação. Mas com o Senhor Jesus, a salvação é fácil de alcançar. Ele disse: olha, todos aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Muito bem. Isso serviu para o ladrão na cruz, que não tinha mais tempo de fazer nada. Ali era a decisão final. Ele aceitou e já foi salvo. Mas para nós que continuamos a nossa vida terrena, a gente tem obrigações. Amém? Então eu estou aqui. Então aceitei Jesus. Bom, sou salvo. Acabou, já era. Não preciso fazer mais nada? Não. Aí eu tenho que agora me arrepender, permanecer na fé, cumprir com as minhas obrigações como cristão, honrar o altar de Deus, certo? Fugir de tudo que possa me fazer pecar. Esse
É a palavra do Senhor. Agora, a pessoa, como foi o caso do ladrão na cruz, né? Pode ser o caso de muitas pessoas, não sei, só Deus sabe, que na hora que eles estão lá para morrer, talvez não aceitaram o Senhor Jesus, viveram a vida que eles queriam, mas talvez no momento lá, o Senhor Jesus ainda deu uma oportunidade a ele de se arrepender, como ele fez com Caim. Caim pecou. Deus falou para ele não pecar, mas Caim pecou, matou Abel. E Deus foi até ele e disse: o que tu fez, Caim? Você matou Abel? O que ele poderia ter dito? Sim, Senhor, eu matei, mas eu me arrependo. Eu não podia ter feito isso. Se fosse todo o coração, ele seria salvo. Mas o que ele fez? Ele ficou no orgulho. Deus deu oportunidade a ele. Então Deus pode dar uma oportunidade. Agora, um jovem que esteja amarrado em uma comunidade, apanhando para morrer, Deus está dando a oportunidade a ele de se arrepender. Por quê? Porque a pessoa poderia matar ele no mesmo instante, podia acabar com a vida, botar uma arma na cabeça dele, puxar o gatilho e acabou. Mas Deus está dando a essas pessoas, seja, né, no tráfico, seja onde for, no hospital, no leito, né, já de uma CTI, se ainda está vivo, é porque Deus está dando a oportunidade da pessoa se arrepender. Eu lembro até de uma história muito forte, que eu fui no hospital, a família me chamou, eu era obreiro ainda, e eu fui até lá, e eu fui orando a Deus, sabe? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E eu dentro do carro, os familiares contando, ele já está no final, não sei o quê. Aí chegamos lá, eu falei com o médico falou assim, não, o senhor pode ir lá dentro, pode orar. Aí eu fui, sentei do lado da cama, fiquei olhando, ele estava lá todo entubado. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui, então alguma coisa o Senhor quer fazer. Aí Deus falou assim, fala para ele de mim. Aí eu falei assim, olha, eu sei que você vai me escutar. O Senhor Jesus várias vezes tentou salvar a tua alma, mas muitas vezes você negou. Mas mesmo assim hoje o Senhor Jesus está aqui para salvar a sua alma. E Ele está te dando uma oportunidade. Você quer aceitar o Senhor Jesus? Aí eu falei, Deus, que Ele me deu um sinal. Quando eu falei isso, a lágrima desceu pelo canto dos olhos. E desceu continuamente. Aí eu orei Ele, abençoei e falei, você se arrepende dos seus pecados? Então hoje os seus pecados estão perdoados. Fui embora. Outro dia veio a notícia que ele tinha partido. Deus deu a oportunidade a ele. Então Deus dá oportunidade. O propósito de Deus é dar oportunidade às pessoas para ser salva. Deus dá. Então a gente não sabe. Mas nós que estamos vivendo o nosso dia, não estamos aí à beira da morte ou com ameaça de morte, mas estamos vivendo o nosso dia, Deus está dando oportunidade para a gente acertar cada dia. Então, a cada dia nós venhamos acertar os nossos caminhos. E hoje Deus está usando essa palavra para você acertar seu caminho. E como que eu vou chegar até a salvação? Obedecendo a palavra do Senhor. Como que você vai chegar? Obedecendo a palavra do Senhor. E como nós obedecemos? Cumprindo com a sua palavra. Deuteronômio 28 fala muito sobre isso. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração, praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos? A primeira é a salvação. E depois as bênçãos que Ele nos promete aqui na terra. De comer o melhor, de ter para dar e não pedir emprestado, né? De ter uma vida abundante. Ele fala sobre tudo isso aqui. Tudo isso Ele fala. Então isso não é uma teologia da prosperidade. Isso aí é um mandamento, é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então receba essa palavra, comece a acertar seu caminho. Se você parou de ser fiel, volte a ser fiel, porque isso amarra todos os demônios. A Bíblia fala sobre isso, que ele amarra o devorador, ele amarra o migrador, o destruidor, todos os demônios da desgraça que possa entrar na sua casa é repreendido. Ele fala sobre isso. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, disse o Senhor. Então seja fiel, volte a ser fiel se você parou de ser. Se você é fiel e está passando por luta, pode clamar a Deus que ainda por esses dias Deus vai te honrar. Eu tenho certeza disso, porque Deus é fiel na palavra dele. Que o Senhor Jesus te abençoe.